Amém. Dentro do tema A Purificação do Coração, dos nossos encontros semanais, Se Queres Ser Perfeito, vamos meditar agora sobre a desgraça do pecador. Se grande é a malícia do pecado, criação do demônio e instigado ao homem, grande também é a desgraça de quem o comete. Pois o pecado mortal rouba a vida sobrenatural da alma. O pecado mortal, então, não apenas rompe a amizade com Deus, mas rouba a vida divina que Deus quis participar ao homem desde o seu batismo. Como a alma dá vida ao corpo, a graça dá vida à alma. Esta é a razão pela qual o pecado grave é chamado mortal, pois destrói a vida da graça na alma. Afinal de contas, é isso que dizemos. Quando alguém comete um pecado mortal ou grave, perde o estado de graça da sua alma. Assim como a morte do corpo só pode ser revertida por um milagre, também a alma só pode retornar da morte do pecado pela intervenção divina. E como Deus intervém de maneira ordinária, isto é, de maneira comum, por meio do sacramento da confissão que Ele deixou na sua igreja. Quando alguém se arrepende sinceramente dos seus pecados, acusa-se diante de um sacerdote, e o sacerdote o absolve. Então, a graça que Cristo conquistou para vencer o pecado no madeiro da cruz alcança aquele pecador, redimindo-o do seu pecado. É claro, Deus também pode perdoar de uma forma extraordinária, isto é, fora do sacramento da confissão. Porém, Ele escolheu este modo para que o homem de maneira comum seja perdoado. Vou dar-lhe um exemplo. Se uma pessoa está gravemente doente, já não tem mais consciência e recebe o sacramento da unção dos enfermos, ela é perdoada de seus pecados naquele sacramento. Claro, se tinha a intenção de viver reconciliada com Deus. É perdoada dos seus pecados, neste caso, por um outro sacramento, de uma maneira extraordinária e não da maneira comum, que é o sacramento da confissão. Porém, a misericórdia só será exercida neste tempo e não na eternidade. Não é à toa que chamamos este tempo em que vivemos de o tempo da misericórdia, o tempo em que Deus não se cansa de dar oportunidades ao homem para que se converta e viva, o tempo da paciência de Deus. Porém, após a nossa morte, por ocasião do nosso juízo pessoal, então já não prevalecerá mais a misericórdia, e sim a justiça, porque foi durante esta vida que o pecador teve a oportunidade de se converter para ter a vida eterna junto de Deus. Um único pecado mortal leva à perda de todos os merecimentos. Aqui está uma informação muito importante, porque normalmente as pessoas concebem o seu juízo pessoal como uma balança, isto é, de um lado os meus méritos, do outro os meus pecados. E se os meus méritos pesarem mais que os meus pecados, então nosso Senhor nos acolheria na vida eterna. Mas Santo Afonso está deixando claro que não é assim. Está deixando claro que um único pecado mortal, como que invalida todos os méritos da pessoa ao longo de sua vida aqui nesta terra. Ou seja, tudo aquilo que ela procurou fazer buscando a santidade perde o seu valor por um único pecado mortal cometido. É claro, havendo a confissão deste pecado mortal, todos aqueles méritos recuperam o seu valor diante de Deus para o nosso juízo pessoal. Os pobres pecadores imaginam encontrar a felicidade cometendo pecados, diz Santo Afonso, mas só encontrarão amarguras e remorsos, como está em Isaías 48, 22. Para os maus não há paz, diz o Senhor. O medo do castigo divino acompanha o pecador, isto é, quanto mais a pessoa se dá conta de que a vida neste mundo é finita e que ela terá que se apresentar diante de Deus para prestar contas do bem ou do mal que fez nesta vida, então, quanto mais
a pessoa toma consciência disso, mas fica temerosa do castigo divino. Daí Santo Afonso cita o exemplo de um homem que, ao fazer-se inimigo de alguém poderoso, perdeu a sua paz, porque temia a todo momento a vingança daquele mais poderoso que ele. O temor é a recompensa dos que praticam o mal. Assim diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga. Que coisa o persegue, então, senão os seus próprios pecados? O remorso por tudo que viveu de errado ao longo de sua vida. Depois do fratricídio, disse Caim, fratricídio porque Caim levou o seu irmão, fratelo, levou o seu irmão à morte. Disse assim: terei de ocultar-me longe de sua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará, como está em Gênesis capítulo 4, versículo 14. E o Senhor, ao ouvir isso de Caim, disse-lhe que ninguém o mataria, marcando-o como sinal para assegurar-lhe a vida. Mas mesmo assim, Caim viveu fugindo de um lado para o outro. Quem o perseguia? Somente o seu pecado, o fratricídio que ele havia cometido ao matar o seu irmão Abel. Ao pecado segue-se o remorso, que atormenta de tal forma a consciência que, num ato de desespero, pode fazer um pecador preferir a morte do que viver atormentado. Pense, por exemplo, no que aconteceu com Judas. Depois de trair nosso Senhor, entregando-o pelo valor de um escravo, arrependeu-se, mas o seu arrependimento foi muito mais fruto do remorso pelo que havia feito do que pela ofensa gravíssima ao seu Senhor e Mestre. E por isso, atormentado pelo remorso do pecado cometido, preferiu a morte. Aqui, Santo Afonso cita ainda o exemplo de um homem que matou uma criança. E o remorso ao ter matado aquela criança foi tamanho que ele se entregou à justiça e preferiu, assim, ser condenado à morte do que continuar vivendo com aquele remorso que o atormentava. Uma alma privada da graça de Deus pode ser comparada a um mar tempestuoso, como está no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 20. Os ímpios são como um mar agitado, que não pode acalmar-se, cujas águas revolvem sargaço e lodo. Como um mar agitado, os ímpios, ou seja, aqueles que preferem permanecer vivendo no pecado. Para os ímpios não há paz, porque Deus é o distribuidor da paz. Logo, aquele que vive em pecado não pode receber de Deus aquilo que Deus mesmo quer conceder, isto é, a paz que Ele quer comunicar. E só as concede àqueles que permanecem na sua amizade, ou seja, àqueles que estão com a alma em estado de graça. Uma alma que perdeu a graça de Deus não poderá passar muito tempo sem cometer novos pecados, diz Santo Tomás de Vila Nova. Aqui está a desgraça ainda maior do pecador, habituar-se ao pecado. Por isso, a necessidade de buscar o quanto antes a confissão se a pessoa caiu em pecado, para que, prostrada no pecado, não se acostume àquela situação e assim procure pecar cada vez mais. Aliás, isto é o que acontece com muitos penitentes. Depois de terem pecado, um abuso da misericórdia de Deus, pensando em breve eu vou buscar a confissão, começam a se entregar repetidamente aos pecados cometidos, porque estão abusando da misericórdia de Deus, abusando do sacramento da confissão, que planejaram buscar para um futuro próximo. Quando um pecado, melhor dizendo, se torna um mau hábito, a menor ocasião basta para que haja consentimento. Aqui, Santo Afonso toma como exemplo
um pássaro preso por um laço. O que acontece com este pássaro? Ele pode voar, mas se o garoto que segura aquele laço não permitir que ele voe livremente, ele estará sempre atado. Irá somente para aquele voo que aquele garoto permite. Da mesma forma, aquele que se acostumou ao pecado, que não busca a confissão para que Deus possa vencer nele o pecado cometido, está como que preso àquele pecado e, consequentemente, não pode alçar voo para Deus e ainda tende a pecar cada vez de forma mais grave. O pecado habitual, isto é, o pecado que se tornou um mau hábito, torna-se uma necessidade e assim escraviza o homem por constrangimento. São João Crisóstomo vai dizer: o hábito é uma coisa muito violenta, que muitas vezes nos arrasta a pecar, sem que o queiramos. Quantas pessoas chegam e dizem isso no confessionário? Eu não queria ter feito o que eu fiz, mas fez por quê? Fez porque desenvolveu um mau hábito de permanecer no pecado, de não lutar contra o pecado, de não levar seus pecados à confissão, para que Deus pudesse vencê-los pelo sacramento da confissão. Então, assim, aquele que se entrega ao pecado passa a viver como que escravizado por ele. Há aqui o endurecimento, isto é, a obstinação do coração. O pecador habitual não se deixa enternecer, ouve falar do juízo divino com indiferença, como se isso não lhe dissesse respeito. Ele fica então como um abutre que não deixa o cadáver, que não deixa a sua carniça. Mas a maior desgraça do pecador inveterado será a separação eterna e definitiva de Deus, consequência de ter vivido apartado de Deus durante a sua vida aqui nesta terra. Assim, a vida eterna é uma consequência das escolhas feitas nesta vida. E não apenas isso, a desgraça maior será justamente essa: viver definitivamente e eternamente apartados de Deus. Esta pena da perda de Deus, e não propriamente os tormentos que caracteriza o inferno. Assim diz São Bruno: acumulai penas e mais penas, mas nunca tereis o inferno, se não estiverem os condenados privados da posse de Deus. O inferno, então, ele consiste principalmente em ver-se privado de contemplar Deus face a face, em ver-se privado eternamente, definitivamente, da visão beatífica de Deus. E ainda, Santo Agostinho: se os condenados gozassem da visão de Deus, não sentiriam os outros tormentos. Antes, o inferno se lhes tornaria um paraíso. O inferno consiste, pois, na sentença da condenação dada por nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos. Que dor deveria causar em nosso coração imaginar, por exemplo, um ente querido morrendo em pecado mortal, porque isto faria com que, se fôssemos para o céu, nunca mais víssemos esta pessoa. Só quem busca a perfeição teme realmente não chegar, melhor dizendo, à visão beatífica. Assim disse Santo Inácio de Loyola: Senhor, estou pronto a suportar todos os tormentos, só não quero ser privado da vossa posse. Porém, com a morte, toda alma conhecerá que foi criada para Deus, se sentirá atraída e desejará, ardentemente unir-se a Ele. Mas, achando-se em estado de pecado mortal, isto lhe será impossível, e então compreenderá o bem que perdeu. Ao separar-se do seu corpo, a alma sente-se por sua própria natureza atraída por Deus, mas ao mesmo tempo se vê também repelida de sua presença, devido ao seu pecado, como está em Isaías 59:2. Foram as vossas iniquidades
que criaram um abismo entre vós e vosso Deus. No inferno, a alma não poderá amar a Deus, e aqui está o que há de mais terrível: terá que odiá-lo eternamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.